Sejam super bem-vindos ao meu canal. Hoje não vou falar sobre massagem, não vou falar sobre exercícios, vou falar de mim. Quem acompanha o meu canal e o meu Instagram e sabe um pouquinho da minha vida, sabe que esse ano que passou foi um ano muito difícil. Eu entrei em uma depressão e com isso comecei a comer um monte de besteira. Eu engordei muito, eu inchei muito e isso me deu vários problemas de saúde e física e acho principalmente de cabeça. Quando você tem uma depressão, você não consegue pensar direito. Você tem medo de coisas bobas, você não consegue pensar, você fica com bloqueio de várias coisas. E eu comecei a comer muita besteira e quando eu enchi muito, principalmente da barriga para baixo, eu abri uma ferida e essa ferida na perna deu mosca e bicho. E eu quase perdi a minha perna. O bicho comeu minha perna, é uma dor muito forte. E por Deus não perdi ela, porque se tivesse pego minha veia, meu osso e o nervo, eu tinha perdido ela. E ela comeu só a carne, né? Aí tá faltando, hoje tem uma ferida muito pequena, mas ainda tem que ter cuidado para não pulsar nada, para não abrir de novo, mas está quase fechada. Mas por sorte, ou por Deus, não comeu nada que tivesse tirar a perna. Eu fiquei com síndrome do pânico. Eu não conseguia andar na rua porque eu estava tão grande que eu caí na rua e caí dentro de casa. Eu tinha medo de cair de novo, crepar uma perna ou abrir mais ferida. E eu fiquei sem sair por muito tempo de casa. Eu ficava só sentado, até para dormir. Eu só ficava sentado. Eu não conseguia deitar porque estava falta de ar. Muitas pessoas explicaram comigo, não entendiam por que eu não queria ir para o médico. Porque
erradamente. Já falei que eles não pensam direito. Eu sei, desde novo, eu tenho um coração grande. Sempre soube disso. Mas é algo que é, não deixava de fazer nada. Mas quando eu estava maior ainda, a dificuldade de respirar, o batimento cardíaco muito forte, ele ficou maior ainda. Então, na minha cabeça, ao ir ao médico, ou ele queria operar meu coração, eu sei que eu não tinha condições disso, porque estava muito grande, ou se ele não quisesse operar por saber desses riscos, eu ia acabar morrendo no hospital. E eu queria morrer em casa. Eu tinha certeza que eu ia morrer. E medo também de tirar minha perna. Eu pedi a Deus para morrer, cara. Porque eu não via jeito para ficar bom. Medo de andar na rua. Não conseguia ficar em pé muito tempo. Não conseguia andar. Não conseguia deitar. Um grito amarelo saía da minha perna com um odor horrível. Eu não conseguia nem tomar banho direito, porque eu não tinha equilíbrio. Eu tinha vergonha de receber pessoas em casa e me ver daquele jeito. Eu não conseguia me olhar no espelho. Muito magro a parte de braço e muito grande a parte de baixo. Eu me sentia um monstro. E alguns médicos que eu fui não sabiam que eu tinha. Uns falaram que era um rim, outros falaram que era um fígado, outros falaram que era realmente coração, mas ninguém falava. Tem até absurdos que falaram, coisas que não tinha nada a ver. Então você fica perdido. Eu só pedia para Deus para morrer porque eu tinha medo. E foi isso que realmente aconteceu. De ter um AVC e ficar todo torto em casa. Pior coisa não é como morrer. Interno, foda-se. Desculpa falar, mas é isso. Mas ficar todo torto em casa é pior. Eu estar consciente e enfiado. Eu só pedi a Deus. Me cura primeiro da cabeça, depois do corpo. Ou, se não tem mais jeito, que morra. Mas eu não quero ficar
todo torto, inválido, isso não. E acabou que realmente tive um AVC. Por isso estou falando assim. Mas eu fiquei uns 3 dias sem falar quase nada. Umas palavras avulsas. Aí a minha mão também ficou sem força e lenta. Movimento muito lento e sem força. Mas eu mesmo fazendo massagem, eu mesmo fazendo exercício, a mão hoje está normal. E a voz, como vocês estão vendo, está voltando. Eu acredito que acaba voltando normalmente. Cada dia estou falando melhor. Antes falava só algumas frases, outras vezes eu esquecia algumas palavras, fazia muita força para falar, não conseguia falar direto. Então, acho que aos poucos vai voltando. Tudo que acontece ruim na gente, a gente tem que aprender uma coisa. Eu fiquei doente 1 ano, mais desde o início, mais um pouquinho, 1 ano, 3 meses, vai ser mais exato. Mas durante 3 meses eu não sentia inchado, mas achava que eu estava trabalhando muito tempo em pé. Aí depois de 3 meses, eu comecei a ter realmente dificuldade de fazer alguns movimentos. Aí eu tá com uma coisa realmente errado. Aí comecei a ir a médicos, onde eu falei que eles falavam cada hora uma coisa diferente. Até que teve um que falou comigo que tinha o risco que eu tinha operar ou tirar a perna. Aí eu não quis mais ir no médico, com medo disso. E a coisa foi só piorando, piorando. E acabei indo na marra depois do AVC. Porque o medo de ficar torto, sem falar, sem mexer a mão, foi maior que o medo que eu falei antes de morrer, de perder a perna. E graças a Deus eu tô aqui. Não tô 100%. Eu digo que eu tô meus 90%. Ainda não consigo correr. Ainda estou com o movimento da perna um pouco lento. Tenho que ter cuidado com a ferida também, até ficar 100%. Acredito mais um mês, no máximo,
ela vai ficar. Mas graças a Deus, a parte na mão, a força do braço voltou ao normal. E a voz está voltando. E eu pude recomeçar a trabalhar. Hoje eu reabri meu espaço e isso fez com eu me sentir mais vivo do que nunca. Eu amo o que eu faço, ajudar as pessoas, ver pessoas, não depender muito das outras pessoas para fazer as coisas, eu consigo fazer minhas coisas sozinho. Foi como se tivesse nascido de novo. E isso tudo fez eu aprender duas coisas. Uma, ter mais fé em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre. Mas por algum momento, eu achei que Deus tinha me abandonado. Porque há muita coisa ruim acontecendo. Você trabalhar para cá e as coisas não acontecerem. E problemas com amigos, com família. Teve a morte da minha mãe, que eu não pude ajudar em praticamente nada, por estar doente. Isso tudo me deixou muito para baixo. Então, Deus provou para mim, me dando essa segunda chance, que Ele não me abandonou. E Ele provou para mim, me dando mais uma chance, que Ele me ama. E, e eu ainda sou útil aqui, ajudando as pessoas. E uma forma que eu fiz que vai ser isso é falando para você que passa por um problema de depressão, que você sente também esse medo e você está sem fé, acredite sempre, cara. Não perca sua fé. E como você começar a sentir medo, começar a sentir que está alguma coisa errada, principalmente com a sua cabeça, procure rápido uma ajuda. Não deixar chegar ao ponto que eu deixei. E, e tenha fé, cara, que Deus faz com a gente, às vezes, passe por algumas coisas para você aprender, né, outras. E hoje eu aprendi
que eu tenho que me amar mais que qualquer pessoa. Antes eu não me amava. Eu vivia por outras pessoas. Eu fazia coisas que eu não queria para atrás, para acatar outras pessoas. E eu deixava de fazer as coisas que eu queria porque outras pessoas não concordavam. Coloque primeiro Deus e você em segundo lugar. E depois as pessoas que realmente são seus amigos, sendo família ou não. Em terceiro lugar, Deus, você e as pessoas que você ama. O meu grande erro foi esse. Eu amei mais algumas pessoas, eu vivi para algumas pessoas e esqueci de mim. Eu tive que passar por isso para aprender isso. E hoje eu agradeço a Deus pelas segundas chances e para minha esposa, que mesmo brigando comigo, mas sempre esteve ao meu lado, e para muitos amigos que me ajudaram. E a forma que eu fiz de ajudar as pessoas é tanto esse testemunho. Se você estiver passando algo assim, ou souber com alguém que esteja, nunca perca sua fé e faça o mais rápido possível o que eu não fiz, procurar ajuda. Não deixe chegar ao ponto que eu cheguei. Mas graças a Deus hoje eu estou bem e posso falar isso para você. Beijo no coração de todos. Muito obrigado por todos, principalmente a Deus. Muito obrigado.